Boa tarde, bem-vindos. Quero agradecer a presença de vocês nessa oportunidade de a gente trocar uma ideia, compartilhar um pouco aqui do que a nossa experiência em educação tem nos trazido. Gostaria de explicar um pouquinho para vocês o propósito desses webinars que a gente vai fazer, né? Então, assim, meu nome é Bianca de Witt Wegroff, eu sou ICC Principal da Escola Pan-Americana da Bahia, então sou a diretora pedagógica da educação infantil, né, desde o grupo 2 até o kindergarten, né, quando as crianças, então, vão ingressar no ensino fundamental. E eu trabalho na educação há 22 anos, né, tenho aí uma carreira que perpassa todos os níveis da educação, e agora especialmente a educação infantil. E eu tenho percebido nesse período aí de pandemia, de isolamento social, em que as crianças estão em casa, estão com os pais, as famílias estão, né, centradas aí em se cuidar, em ficarem seguras em casa. Então, é o momento da gente tentar se ajudar e em conversa com pessoas, com outras famílias, com outras amigas, né? Eu percebo que existe, assim, uma dificuldade, às vezes, em conseguir organizar algumas rotinas em casa durante esse período, né? Que não é um período de férias, que é um período em que as crianças estão fazendo atividades em casa, né? As atividades que são sugeridas pela escola. Então, a gente quer trazer um pouco do que a nossa experiência aí ao longo dessas 9 semanas tem nos trazido, tem nos oportunizado. Então, vamos compartilhar com vocês e também poder dar algumas dicas, ajudar um pouco na organização aí dos lares, né? Para que fique mais tranquilo para todo mundo. Então, toda semana nós vamos nos encontrar, nós vamos ter a oportunidade desses webinários, né? Cada semana com um tópico diferente, podem ser pessoas diferentes que vão abordar esses tópicos. E eu começo hoje trazendo para vocês, então, um pouco sobre a rotina e o ambiente, que são aspectos chaves para que a criança possa aprender em casa. Então, estamos aí no período em que todos estão aprendendo nas suas casas, sempre se aprende, né? As crianças aprendem em casa desde o momento que nascem, mas agora mais voltado para questões acadêmicas. Se vocês tiverem temas para sugerir, temas que vocês gostariam de ouvir nos nossos próximos encontros, vocês podem acessar aí o Q&A, que são as perguntas e respostas, né? E a gente vai ter acesso às perguntas que vocês estão fazendo, vão responder, e a gente pode manter o registro, então, das sugestões que vocês trazem para a gente, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de rotina, né? Por que é tão importante falarmos de rotina? Nós estamos aí vivendo, então, como eu já estava falando com vocês, esse período de pandemia, né? Então, todo mundo está em casa, de repente, não sei como é que foi aí na casa de vocês, mas na minha casa, de uma sexta para uma segunda-feira, de repente não tem mais escola, de repente a gente vai fazer home office, então a gente começou a se readaptar a uma nova realidade, né? Um novo modo de operar em casa, no trabalho, mas com as crianças em casa. Então, muita gente está fazendo home office em casa, logicamente, com as crianças, com as responsabilidades do lar, com todas as responsabilidades da vida adulta que a gente tem, né? E isso traz, até no adulto, traz uma certa insegurança, traz um desconforto, né? A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar nessa situação, a gente vai sabendo das informações, de muitas informações, muita coisa é verdade, muita coisa não é verdade, então é bem complicado para a gente ter essa segurança, e dentro desse contexto todo estão as crianças, né? E as crianças, elas estão ligadas
no que está acontecendo com os adultos da casa, elas sabem quando a gente não está se sentindo bem, elas sentem, elas percebem, elas sentem falta de ir para a escola, a gente conversa com as nossas crianças, né? Vocês devem ter conversado com as crianças de vocês, mas tudo isso trouxe uma mudança na vidinha delas também. Então, embora seja muito importante tratarmos sobre todas essas questões no âmbito do adulto também, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho da importância da rotina para a vida da criança. Então, como que a gente estabelece a rotina para as crianças? Eu sei que esse é um evento aberto, então nós temos muitas famílias que não são exatamente famílias aqui da Escola Pan-Americana da Bahia, mas que podem aplicar tudo que tudo que eu vou expor hoje para vocês, vocês podem aplicar independente da escola, né? Todos somos mães, pais, temos as nossas crianças e vamos adaptar de acordo com o que nos é apresentado, né? Então, uma das principais características que a rotina nos traz é a previsibilidade, né? Então, desde o momento em que o bebê nasce, as mamães aí, os papais devem lembrar, quando o bebê era pequenininho, a gente começa, primeiro tudo é muito confuso, mas logo começa a gente a entrar numa rotina do bebê, o rotina do horário das mamadas, do horário da soneca, do horário do banho. Então, tudo isso é uma rotina que a criança já é acostumada desde o momento que nasce, e essa rotina ajuda com que a criança entenda, vá entendendo, vá compreendendo a temporalidade, o que vem antes, o que vem depois, né? E a ordem dos eventos. E é importante, então, antes da gente entrar nessa quarentena, as crianças já tinham o hábito de acordar de manhã, fazer o seu ritual da manhã, o banho, o café da manhã, vir para a escola, sabia que o pai e a mãe vinham buscar da escola depois e tinha todas as outras atividades que aconteciam pós-escola. No momento em que essa saída de casa é retirada, ou seja, todo o tempo da criança é em casa, eu preciso organizar bem essa rotina da criança em casa para que ela não perca a previsibilidade e para que ela tenha segurança. Então, no momento que a criança sabe o que vem depois, o que vem antes, o que vem depois, aí eu sei que antes do almoço eu vou dar uma parada na atividade, aí eu vou lavar a mãozinha, vou almoçar e depois do almoço eu vou ter um tempo para brincar. Então, a criança já vai também entendendo essa rotina da casa, que é um pouquinho diferente da rotina da escola. Não adianta a gente pensar que exatamente aquela rotina que acontecia na escola é o que vai acontecer em casa, porque cada lar tem o seu funcionamento, tem a sua sistemática, né? Então, mas é importante que essa rotina ela seja desenvolvida para que a criança também tenha essa sensação de segurança e para que ela também possa, a partir disso, ter uma autorregulação. Então, no momento em que ela sabe o que vem antes, o que vem depois, o que eu tenho que fazer agora, o que vem em seguida, ela já consegue se autorregular. Então, por exemplo, como muitos de vocês já sabem, eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho uma filha de 3 anos e uma de 7, e embora a de 3 anos ainda não saiba muito dos horários, mas ela já compreende essa questão da temporalidade, da rotina dela. Então, tem muitas vezes que depois do jantar mesmo, ela diz assim, mamãe, eu não quero dormir, porque ela sabe que depois do jantar a gente vai entrar com a rotina do banho, da história, de acalmar, e elas vão para a cama, vão escovar o dente, vão para a cama e vão dormir. Porque ela já consegue fazer essa autorregulação. Então, ela já desenvolveu essa disciplina que só é possível através da rotina. Se cada dia a criança acorda num horário diferente, se cada dia ela vai almoçar num horário diferente, jantar e dormir num horário diferente, ela não consegue desenvolver essa previsibilidade, ela não vai ter segurança, porque cada dia as coisas vão acontecer de um jeito diferente, talvez com uma pessoa diferente, num formato diferente, então ela fica insegura com relação àquela situação, né? Ela, com a rotina, ela pode ter um certo controle daquilo ali, ela já sabe que aquilo é previsível, então ela tem um certo controle e ela tem essa autorregulação que traz a disciplina, que facilita a vida da criança e dos pais. Bem, então, com relação à disciplina,
é lógico que, antes de mais nada, é importante começarmos por nós mesmos, né? Então, comece pela sua rotina. Como tem sido a sua rotina? Como você tem organizado o seu horário de acordar, o seu horário de fazer as suas atividades, o seu horário de estar com a sua criança, de estar com os seus filhos, de ir para a cama? Então, por mais que estejamos o tempo todo em casa, não estamos em férias, não estamos trocando o dia pela noite, porque temos crianças em casa, então isso não é possível, né? Então, precisamos organizar a nossa rotina. No momento em que a gente consegue organizar a nossa rotina como adultos, como responsáveis pela casa, pela organização das refeições, pela organização da estrutura toda da casa, então a gente vai encaixar também a rotina da criança dentro disso. Portanto, é muito importante que a gente tenha aquele horário, eu coloquei a palavra despertador, mas é pensando só no horário de acordar, que ele não seja muito variável de um dia para o outro. Um dia eu acordo às 6, no dia seguinte eu acordo às 10, amanhã eu acordo às 8. Então, cada dia é um horário diferente e não traz essa consistência da rotina. E primeiro a gente precisa ter essa consistência nossa, da nossa rotina, para que a gente também possa fazer isso para a nossa criança. Assim como os afazeres. A gente espera nessa realidade que estamos vivendo que as crianças deem conta, que a gente consiga fazer com que elas desenvolvam aí as propostas da escola. Então, é importante que elas vejam que a gente também continua com as nossas responsabilidades. Por mais que tenhamos aí pais e mães que de repente não estejam trabalhando, mas continuam com suas responsabilidades dentro de casa e com outras pessoas, com outras tarefas que a gente tem no dia a dia. Então, é importante que a gente também organize. Aquelas famílias que estão fazendo home office, é importante que consigam estabelecer um horário em que não é o horário de a mamãe estar com as crianças, porque a mamãe está fazendo aquela atividade. Então, a gente organiza outras atividades paralelas para que a gente consiga focar um pouquinho no horário que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? E a criança vai vendo aquilo e vai se espelhando naquele momento que a mãe e que o pai estão trabalhando e que eles estão ali focados em outras atividades, né? Também os horários das refeições. Então, nós temos uma flexibilidade, lógico, né, no final de semana, não necessariamente, rigorosamente, o almoço vai acontecer ao meio-dia, como aqui na escola, termina a aula e eles vão diretamente para o almoço, né? Então, temos essa rotina bem estabelecida com o horário, porque temos a cantina, é um sistema diferente. Quando está em casa, às vezes a carne demorou um pouquinho mais para assar, então não tem problema, mas a gente tem que estabelecer qual é o horário, mais ou menos, entre meio-dia e 2 horas da tarde, é o horário aí que vai acontecer o almoço da família, né? E depois pensar nesse horário também para o jantar, para que ele esteja dentro dessa rotina. E também é importante que as crianças vejam que a gente tem um horário que a gente reserva para o lazer, seja o horário em que o papai e a mamãe vão assistir um filme juntos, ou em que vai rolar a atividade física dentro de casa, ou mesmo fora, né? Eu sei que tem muita gente caminhando aí, ou até mesmo o horário da leitura. Então, assim, é importante que a gente também se reserve esse tempo, que a gente preserve o tempo do nosso sono, o tempo das atividades que a gente precisa fazer e o tempo que a gente precisa trabalhar e ser o exemplo das nossas crianças. Então, eu volto a falar que nós somos o exemplo. A criança aprende muito mais pelo que ela vivencia, pelo que ela vê os pais, o pai e a mãe fazendo como modelos, do que o que a gente fala com as crianças, né? Bom, uma vez tendo isso estabelecido, aí chega a hora da gente estabelecer a rotina com a nossa criança. Então, por que eu destaco a palavra com? Porque eu vou fazer isso em conjunto com as crianças. Então, a minha sugestão para vocês hoje é que vocês tenham um momento, que essa seja uma programação da família e que vocês estabeleçam isso conjuntamente. Não tenham medo de trazer a sua criança para esse cenário, para esse contexto, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer essa rotina realmente funcionar, né? Então, a gente precisa ter essa escuta. Eu vou ensinar para vocês assim um pouquinho do passo a passo de como fazer isso, né? Mas é importante que tenha essa participação da criança.
É muito diferente eu ter algum combinado, é quase como se fosse um combinado, né? Então, a gente tem os combinados aqui na escola e a gente também tem os combinados em casa. Quando esse combinado é feito com a participação da criança, existe uma corresponsabilidade. Então, a criança sabe que ela tem que fazer aquilo. Quando eu estou dizendo para ela o que ela tem que fazer, em que horas ela tem que fazer, ela não é responsável, ela não assume a responsabilidade, é apenas porque eu estou mandando. E aí já não tem o mesmo significado, nem para a criança, nem para ninguém, né? É muito diferente quando nós entramos num acordo para qualquer combinado que a gente queira fazer nas nossas vidas. Então, é importante que esse seja um momento e uma atividade estabelecida com as crianças, com a criança da sua casa, né? Não tenha medo de trazer essa criança para o cenário para que a gente consiga fazer acontecer. E aí vem aquela pergunta, como é que a gente faz isso acontecer? Como que a gente pode fazer, né? Bom, existem diversos vídeos no YouTube que vocês podem acessar, existem muitas psicólogas, muitas blogueiras, enfim, youtubers que trazem aí algumas opções de como desenvolver o quadro de rotinas com a sua criança. E existem todos esses vídeos porque é um recurso bastante importante, não apenas nesse período do nosso isolamento social, mas num período normal. Você pode estabelecer a rotina com a sua criança pensando em turnos, né? Então, qual é a nossa rotina da manhã para que a gente consiga sair pontualmente para a escola, né? Pensando aí quando retornarmos à escola. Ou qual é a sua rotina depois que você chega da escola, quais são as suas obrigações, quais são as suas tarefas, o que precisa acontecer. Tudo isso é válido. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse quadro das rotinas durante esse período de isolamento, que vai envolver, logicamente, as atividades da escola para que a gente consiga se organizar, né? Então, em primeiro lugar, é importante que exista um planejamento. Nessa parte, o papai e a mamãe podem fazer sem a criança. Então, pensem aí conjuntamente quais são as atividades que estão envolvidas na rotina da criança de vocês. Pense em todas as atividades que a criança faz, né? Tenha essa lista previamente. Então, não para pensar nisso na hora que sentar com a criança para fazer o quadro de rotinas. Já tenha isso em mente antes. Pense, inclusive, nas coisas mais básicas, como escovar o dente, tomar café, né, tomar banho, todas essas coisas que parecem tão básicas, elas fazem parte da rotina, é algo que a criança faz todos os dias. Então, isso não pode ser deixado de lado, né? É importante que a criança veja a sequência de todas essas ações. E lembre também do que é eventual. Então, tem atividades, por exemplo, minha filha tem atividades com a professora pelo Zoom, pelo computador, né? Não é todos os dias que ela tem isso, mas alguns dias ela tem. Então, eu não posso deixar isso de fora, porque não aparece todos os dias. Ainda que seja algo que apareça eventualmente, é algo que a gente vai colocar na nossa rotina também, na rotina que a gente vai criar com a criança, né? Aí vamos na parte divertida, que é a parte da execução. Vamos trazer a nossa criança e pensar como que a gente quer fazer. Vamos pensar junto com a criança. A gente pode usar gravuras, que a gente pode recortar de revistas, né? De revistas antigas, ou a gente pode usar desenhos feitos pela criança, depende aí de como são, do quanto que a criança gosta de desenhar, né? Ou então você pode usar fotos. Fotografa o momento que a criança está comendo, que a criança está escovando o dentinho, depois você imprime essas imagens e vai poder usar. Esse recurso das gravuras, dos desenhos e das fotos, ele é bastante importante para a criança que não está alfabetizada. Então, eu vou trazer para vocês aqui, pensando num público bastante amplo, eu vou trazer para vocês ideias de quadro de rotina para diversas faixas etárias. Mas quando a gente fala da criança da educação infantil, que é com quem eu trabalho, né? Então, a gente precisa usar essas gravuras, porque apenas ter o texto ali, a criança não vai entender. Você pode colocar a gravura associada ao texto, tudo bem, mas só o texto não vai fazer sentido para a criança, tá bom? E aí a gente também precisa pensar no uso de cores, né? Para que a gente use realmente o recurso de cores diferentes, ou para sinalizar dias da semana diferente, ou para sinalizar horários, turnos do dia diferentes, né? Então,
o turno da manhã vai ser amarelinho, o turno da tarde vai ser verde, o turno da noite vai ser azul. Vocês escolhem como vão fazer isso, né? Então, pode fazer esse quadro de rotina aí, pensando nos 7 dias da semana, né? Pensando aí que no final de semana vai ter um pouco mais de flexibilidade, mas que a criança consiga elencar o que acontece todos os dias, o que acontece, a aula que tem de português, que vai acontecer só na quinta e não na sexta, enfim, todas essas atividades. Pode colocar, inclusive, o dia que vai falar pelo computador com o vovô e com a vovó, que pode ser no final de semana, ou tem crianças que estão falando diariamente. Então, colocar as particularidades da rotina da criança de vocês e fazer isso junto com a criança. Vá para o chão, senta lá no chão, pega papel colorido, vamos recortar, colar, pintar. Toda a parte de escrita fica com o papai e a mamãe, mas as crianças vão ajudando nessa organização e vão se sentir parte disso. No momento em que elas estão com a mão na massa, fazendo isso junto com o pai e a mãe, elas estão engajadas e elas estão comprometidas com o que estão fazendo. E aí, outra parte que é bastante importante é fazer a relação dessa rotina que está sendo criada com então a gente relaciona essas cores dos horários com as cores de um relógio. Então, se vocês tiverem a oportunidade, esse talvez não seja o momento que talvez não tenha exatamente um relógio de ponteiros que vocês possam sinalizar as cores. Se tiver, é o melhor a fazer, é sinalizar as cores que vocês usaram para sinalizar cada uma das tarefas, sinaliza no relógio também para a criança poder fazer a relação da cor com onde está o ponteirinho pequeno no relógio. E aí ela sabe que aquele é o momento do almoço, ou que aquele é o momento de ler história, né? Isso vai ajudar a criança a entender a temporalidade. Então, quando eu coloco essa organização, esse quadro de rotinas, com cores separadas e relacionando com o tempo que o relógio está marcando, eu vou ajudando a criança a entender a temporalidade. Não vai perguntar para a criança de 3, 4 anos de idade, olhar e dizer que horas são no relógio de ponteiros, que não é isso. Não é esse o nosso objetivo nesse momento. Mas ela vai poder dizer, aqui está a minha atividade verde. A minha atividade verde é brincadeira livre. E o verde ali está às 3 da tarde. Então, está o horário da minha brincadeira livre. Ele não sabe, não precisa necessariamente saber que são 3 horas da tarde, mas ele vai saber que é o horário de brincar livremente. Tá? Esse é um recurso importante, porque quando as crianças também retornarem à escola, é algo que a gente usa também na escola. Agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de quadro de rotina que vocês podem utilizar. Esse aqui é um modelo para crianças mais velhas, né? Então, vocês veem que aí não tem desenho nenhum, é aquela criança que já está no ensino fundamental, 3º, 4º, 5º ano, né? Já é a criança mais velha, que já consegue se organizar e escrever aí os seus horários de aula, consegue fazer essa organização apenas com o texto, né? Mas tem todos os dias da semana aí, como vocês podem ver, e seguindo rigorosamente esse horário do turno da manhã, da tarde, com intervalo para almoço. Mas a gente tem também outras opções que eu trago aqui para vocês, com o uso de gravuras em 2 casos, né? Então, quando vocês olham, por exemplo, para esse exemplo aqui do lado esquerdo, tem até o uso de prendedor de roupa, porque a criança consegue ir tirando o prendedor de roupa de cada atividade que ela já vai fazendo. Então, assim, deixem a criatividade bem livre nesse momento, de vocês e dos filhos de vocês, para conseguir fazer algo lúdico, para ser uma coisa prazerosa e para que faça sentido para a criança, né? Então, vejam que cada palavrinha ali tem uma imagem associada, seja uma imagem de uma roupinha, porque está na hora de se vestir, ou a imagem do lanche, porque está na hora do café da manhã, ou a imagem do lapisinho, porque está na hora de fazer atividade da escola, né? O horário de fazer atividade de arte, o horário de fazer atividade de organizar, enfim. Tudo isso está colocado ali. Mais ou menos, parece um pouco com o que a gente tem aqui do lado direito, só que no lado direito aparece mais especificamente os horários, né? E também usa
as imagens com as palavras. Então, é bem importante que a criança consiga olhar, visualizar e já saber o que significa aquela imagem ali, né? Quando vê a imagem da casinha, da caminha, quando vê a imagem do lanche, quando vê a imagem do chuveirinho. Então, tudo isso ela já consegue associar com muita rapidez. Para a criança um pouco mais velha, que já está no primeiro e segundo ano, pode fazer, assim, uma rotina coloridinha, com os horários bem destacados, né, em cores diferentes, e as atividades também, desde que seja, mais uma vez, trabalhado junto com a criança. Então, não é algo que a mãe e o pai vão estabelecer por conta própria, ainda que a gente tenha aí as nossas vontades. Eu quero que minha filha acorde sempre às 7 horas e que às 8 horas ela já esteja na frente do computador fazendo a primeira atividade. Lembrem que isso tem que ser combinado com a criança e a gente vai tentando convencer de acordo com o que a gente acredita que seja mais interessante, né? Bem, lembrem de usar essas gravuras que façam sentido, e aí, se vocês preferirem usar foto da criança fazendo essas atividades, ela vai se identificar ainda mais, né? Aí você cola a fotinho do lado do texto, né? Algumas coisas que a gente precisa observar, assim, prestando atenção realmente do que a gente deve fazer e do que a gente não deve fazer, que a gente costuma dizer os do's and don'ts, né? Então, assim, o que a gente necessariamente tem que pensar quando a gente estiver fazendo esse quadro de rotina com as nossas crianças, né? Então, assim, precisamos ter flexibilidade. Quando eu coloco esse quadro de rotinas com o horário às 7 horas, se a criança acordou às 7h15, a gente não vai penalizá-la, não é? A gente vai trabalhar dentro daquela flexibilidade de horário, especialmente porque estamos em casa, né? Então, a gente consegue flexibilizar um pouco. O que a gente não pode é ter uma rigidez extrema, né? A ponto de deixar a criança estressada, porque é exatamente o oposto do que a gente quer. Tendo a rotina, a gente vai trazer a segurança e tranquilidade para essa criança. Quando eu torno tudo muito rígido, eu trago estresse, eu trago ansiedade, e isso é algo que a gente não precisa nesse momento, né? Muito menos para as nossas crianças. Então, eu posso também pensar na adaptabilidade. Então, assim, surgiu alguma programação diferente para a nossa família naquele dia, algo que vamos fazer junto, ou a comemoração do aniversário de alguém que a gente vai fazer pelo computador, enfim, a gente adapta a rotina naquele dia, né? Tanto que alguns quadros de rotina a gente pode fazer tanto com imã de geladeira, que a gente vai trocando, né, na porta da geladeira mesmo, ou então com velcro, né, que a gente pode ir trocando as atividades de lugar, justamente pensando nessa adaptabilidade. O que eu não posso é não conseguir me adaptar a qualquer imprevisto que aconteça naquele momento. Então, já aconteceu, por exemplo, da minha filha mesma, de 7 anos, num dia X, ela estava realmente muito cansada e ela dormiu no final da manhã. Tudo bem, ela dormir naquele dia, eu vou adaptar a rotina daquele dia, porque ela precisava daquele soninho. Então, eu não vou ser inflexível, né, a ponto de dizer, não, você não vai dormir porque não está na hora de dormir. A gente está em casa, a gente está entendendo a situação e a gente pode fazer essas adaptações à rotina das nossas crianças, né? O que precisa constar necessariamente na rotina da criança? O tempo livre, o tempo em que ela pode brincar do que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser. Lógico que a gente não pode, vamos para o outro lado, não pode ser muito tempo livre, porque aí não vai cumprir as responsabilidades que precisa cumprir diariamente. Mas eu preciso colocar lá para a criança saber que garantidamente ela vai ter o tempo de brincar, o tempo de ócio, o tempo de não fazer nada, o tempo de inventar, o tempo de não precisar fazer uma atividade direcionada. E isso é importante que conste na rotina da criança, né? Quem mora em casa, que puder oportunizar tempo ao ar livre, melhor ainda. Eu sei que não é o caso de muitas famílias, mas é importante que a gente consiga organizar um espaço e o tempo para que a criança tenha esse livre brincar, né? E aí, quando a gente traz toda essa rotina organizada, sabendo que a criança vai poder brincar, que vai poder ter tempo livre, né?
eu trago responsabilidade. Então, o que é importante a gente trazer é que aquela rotina não é para ficar bonita, exposta na nossa sala e ninguém olha mais para ela. Não, a gente precisa ter a responsabilidade de olhar para a nossa rotina e ter a consistência na rotina que nós estabelecemos juntos. Então, a gente não combinou que o nosso horário de fazer a tarefa da escola é agora às 9 horas, então está na hora de guardar o brinquedo e vamos fazer a nossa tarefa da escola, né? Você vai fazer a sua tarefa da escola e eu vou trabalhar no que eu preciso trabalhar nesse momento. Então, a gente traz consistência para a dinâmica da casa e a responsabilidade da criança de que ela consiga fazer as transições entre uma atividade e outra, né? O que a gente não pode é deixar assim, foi ótimo aquela quadro de rotinas que a gente fez essa semana e de repente na semana que vem já cansei, não, hoje a gente não precisa fazer. Meu filho, deixa pra lá, hoje a gente não vai fazer. Aí a gente está trazendo uma frouxidão que não traz essa responsabilidade. O que a criança aprende? Eu fiz aquilo ali, eu me comprometi a fazer aquilo junto com minha mãe e com meu pai, mas não necessariamente eu preciso cumprir. Então, eu não estou trazendo esse senso de responsabilidade para a criança. E aí, né, leva a essa inconsistência. Quando um dia eu faço, 2 eu não faço, daí outro dia eu vou fazer, mais 3 eu não vou fazer, eu estou sendo inconsistente e o quadro de rotinas não vai funcionar para a sua criança. Ele só vai funcionar se for consistente e se trouxer a responsabilidade, se for algo também adotado por todos. Então, você pode, inclusive, quando estiver fazendo o quadro de rotinas da sua criança, coloca do lado o quadro da sua rotina. O que é a mamãe e o papai? Como é que é a rotina da mamãe e o papai? Porque eles também vão saber ali que naquele momento, das 9 da manhã, é o horário que a mamãe e o papai vão estar trabalhando. Mas às 11 eles vão parar um pouquinho e a gente vai brincar junto. Então, eles vão conseguir ter essa segurança, essa tranquilidade e essa consistência de que funciona, porque o papai e a mamãe também estão seguindo, então eu também vou seguir a minha. Bem, eu queria trazer essa fala para vocês, porque eu acho que isso traduz bastante o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Que é uma fala de Samitiba, do livro Quem Ama Educa, e diz o seguinte: pensem comigo. Em ambientes em que o estudo tem valor, a cultura é privilegiada, os pais valorizam o aprendizado, compram livros e revistas interessantes e leem, é raro a criança não querer estudar. Mais uma vez eu volto para o tamanho da responsabilidade que temos como pais e mães. Porque as crianças aprendem com exemplo. A criança dificilmente vai desenvolver o hábito de leitura, o hábito de gostar de estudar, num lar em que os pais não leem, não estudam, não investigam, não pesquisam, né? Quando a gente conversa entre marido e mulher, falando mal da escola, poxa, essa atividade que a professora mandou, que absurdo, eu não estou dando valor para o estudo e para a escola do meu filho. E é isso que o meu filho vai aprender ao ouvir o pai e a mãe conversando. Então, a gente precisa valorizar o estudo, a leitura, o esforço, a tentativa, né? A disciplina, tudo isso precisa ser valorizado e as crianças precisam ter isso no exemplo da vivência dos pais e das mães para que eles possam aprender. Então, se eles veem que a mãe e o pai não dão importância para aquilo que está sendo proposto pela escola, não acham que é importante, eles também não vão achar. E aí vai ficar difícil da gente conseguir colocar em prática a proposta do ensino remoto que está sendo trazido por todas as escolas nesse momento, né? Pra milhões de crianças aí ao redor do mundo. Então, pensem nisso comigo enquanto entramos para o próximo tópico, que é a questão do ambiente, né? Então, nosso ambiente é o ambiente da nossa casa. E a nossa casa não é a mesma coisa que a escola. O ambiente da nossa casa é bastante diferente. Por mais que a gente tente recriar a dinâmica da escola dentro da nossa casa, não é a escola, não é a professora, não é a diretora, é pai, mãe e as crianças que estão ali. Então, o que nós tínhamos antes? Antes nós tínhamos
cenários bem diferentes. Eu estava na minha casa, arrumava a minha criança toda linda, com o uniforme, com a mochila cheirosinha, com o lanchinho, levava para a escola. Lá na escola funcionava toda a parte acadêmica, desenvolvimento do letramento, vai cantar as musiquinhas, vai fazer as atividades, vai fazer as tarefas, papapá, eu vou buscar no final e a gente vai para casa, vai curtir, vai se divertir, vai lanchar, vai tomar banho, vai ser aquela diversão. De repente, veio o Covid-19 e colocou tudo dentro do mesmo saco. Tá todo mundo agora em casa e escola e casa estão misturados. Os ambientes estão misturados. Eu não sei direito onde é que começa a minha sala de aula e onde é que termina o meu quarto, né? Então, a gente tem aí inclusive alguns mal entendidos com relação a essa circunstância que estamos vivendo. Tem muita gente que está chamando a atual circunstância de homeschooling. E o que nós estamos vivendo não é homeschooling. Homeschooling existe, sim, né? Existe mais em alguns países que não fora do Brasil, mais especialmente, né? Mas é uma proposta em que a educação é totalmente responsabilidade dos pais, não passa pelo crivo de nenhum professor, né? E em algum momento a criança vai fazer uma prova para demonstrar que aprendeu e que aquilo que os pais ensinaram em casa surtiu efeito e pode ser correspondente ao que a escola teria ensinado. Não é isso. O que a escola está tentando oferecer nesse momento é que os pais sejam a ponte entre a criança e a escola, entre a criança e o aprendizado acadêmico que a escola traz, né? Então, aquela parceria que na Escola Pan-Americana da Bahia a gente preza tanto, ela está ainda mais importante e ainda mais crucial. Quando eu penso na criança da educação infantil que está em casa e que está longe da escola, eu fico pensando o seguinte: eu dependo de você, mãe e pai, para que essa criança possa continuar aprendendo o que a gente pretende que ela aprenda, né? Para que ela consiga continuar atingindo os seus objetivos de aprendizagem. Porque se o pai ou a mãe não entrarem no aplicativo da escola, não se conectarem pelo computador, não estiverem conectados com os professores e com o ambiente da escola, eu não consigo chegar nessa criança. Eu não posso, por mais que eu queira, ir na casa das crianças, de quem eu tanto tenho saudade aqui da escola, para que elas tenham acesso à aprendizagem. Eu dependo da boa vontade dos pais e das mães para que isso aconteça. E por isso que o que nós estamos fazendo em nível de ensino fundamental é uma aprendizagem remota, porque as crianças estão aprendendo remotamente através do que os professores oferecem. Então, o pai e a mãe, eles não precisam se colocar no lugar de professores nesse momento. O que eles precisam garantir? Precisam garantir a acessibilidade ao que está sendo oferecido pela escola, precisam garantir o engajamento, né? E é isso que pode ser um desafio para a gente, por isso que a gente vai falar um pouquinho da importância desse espaço. E, em termos de educação infantil, o que a gente oferece é uma complementação de aprendizagem. A gente não tem a intenção de que o trabalho que nós estamos oferecendo nesse momento, através do aplicativo, através de toda essa tecnologia que nós estamos aí aprendendo a usar, a gente não tem a intenção de que isso substitua o presencial, não substitui de hipótese alguma para nenhuma criança, né? Mas o que a gente faz é complementar tudo que a gente já construiu com a criança de vocês aqui na nossa escola. Nós vamos falar um pouquinho, então, de como a gente organiza e adapta o nosso espaço, né? Para que isso aconteça de uma forma mais eficiente. Então, quando eu penso no espaço, né? Quando o termo espaço, aí citando Forneiro, o termo espaço refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais destinados para atividade, caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração. Isso é o espaço. O termo ambiente refere-se ao conjunto do espaço físico e as relações que se estabelecem no mesmo. Os afetos, as relações interpessoais entre as crianças e adultos, entre crianças e sociedade em seu conjunto. Então, o que eu quero trazer para vocês não é que vocês tenham um espaço na casa de vocês para a criança. Eu quero que vocês proporcionem um ambiente de aprendizagem para os filhos de vocês.
Vamos pensar um pouquinho como, né? Em qual desses ambientes você se sentiria mais confortável para aprender? Não precisamos nem entrar na linha aí do Feng Shui e tudo mais que tem com relação à ambientação, para a gente entender que um ambiente organizado, ele é muito mais acolhedor e muito mais atraente para que eu esteja disponível para aprender do que um lugar que está bagunçado, que tem várias coisas acontecendo e que eu não tenho nem espaço direito para me organizar ou que eu não consiga encontrar as coisas que eu preciso. Então, por mais que as casas não tenham sido planejadas para que houvesse esse espaço de estudo, esse é o momento que a gente precisa criar. E tudo bem se esse espaço de estudo é um canto da mesa de jantar, desde que esse canto da mesa de jantar seja único e exclusivamente para o estudo, né? Ou se isso vai ser na mesa lá na sala, ou se vai ser numa escrivaninha no quarto. Aí cada família consegue organizar a sua dinâmica. Pode ser na mesa da cozinha, pode ser na mesa do jantar, desde que eu consiga organizar um espaço e que ele, mais uma vez, seja consistente. Então, consistentemente é para lá que a sua criança vai, para ela desenvolver as suas tarefas. E esse espaço, ele tem que estar organizado, né? Então, se eu já chego num ambiente bagunçado, para eu começar a produzir, eu começar a prestar atenção no que realmente eu preciso fazer, especialmente para criança pequena, vai ser muito complicado, né? Ela vai prestar atenção primeiro em todos os livros e papéis e outros recursos que tem ali em volta e não vai prestar atenção naquele momento de aprendizagem. O foco dela não vai ser aquele momento de aprendizagem. Então, quanto mais organizado, mais atraente para a aprendizagem, melhor. Não temos a expectativa de que vocês criem aí um ambiente que reproduza a escola. Não é isso. Mas é um ambiente que seja adequado e apropriado para a aprendizagem. Vamos ver o que a gente precisa para ter esse ambiente, né? Então, quando a gente vai criar um ambiente de estudo, né, a gente precisa pensar em questões que dizem respeito ao lugar. Como é esse lugar que eu vou escolher para o meu filho, para minha filha? E às vezes eles mesmos escolhem naturalmente qual que é esse lugar, né? Mas esse lugar tem que ter disponíveis os recursos que a criança precisa. Vai ser o computador, vai ser o papel, lápis de cor, canetinha, papel colorido, cola, né? Tem que ter esses recursos que estejam à mão da criança para que ela possa fazer o que é esperado que ela faça e corresponda às expectativas daquilo que tem sido proposto, né? Outra questão que é bastante importante pensar é a questão da iluminação. Tem luz natural nesse lugar ou eu tenho que colocar uma luz direcionada para que a criança garanta que consiga, o dia vai passando, por exemplo, hoje já está um dia que está chovendo, a luz já não está tão clara, então eu preciso garantir que tenha luz artificial, mas que seja uma luz que esteja direcionada para a mesa de trabalho da criança, né? Então presta atenção nisso, se na sua casa isso está organizado, né? E se nesse lugar de trabalho da criança tem os recursos de que ela precisa. Essa foto que vocês estão vendo aí são das minhas filhas, no ambiente que elas escolheram. Elas chamam da escolinha lá de casa. Era meu escritório, virou a escolinha lá de casa. Mas vocês podem ver que elas têm o material que estão aí em volta, tem a garrafinha de água para elas beberem, tem o computador e tem a mesa aí na altura que elas precisam, né? Com a iluminação garantida. Então, é bastante importante que tenha toda essa adequação para que elas se sintam confortáveis nesse ambiente. Outra coisa é que nesse lugar que a gente está esperando que a criança produza, que a criança estude, que a criança se conecte ao conhecimento, não é um lugar que pode ficar tendo muito barulho. Então, será que é esse o lugar que eu vou ter a televisão? Ou ainda que eu tenha a televisão nesse lugar, é o momento de deixar a televisão ligada? Vai ser uma dispersão para essa criança. Então, se a gente está no mesmo ambiente que a televisão, no horário que a gente estabeleceu na rotina da criança, que é o horário de estudo, é também automaticamente o horário que a televisão fica desligada, justamente para não ser uma outra distração para a nossa criança, né? E aí eu falo aí dessa questão das distrações. Às vezes não precisa nem ser a televisão. Por exemplo, eu tenho minha filha mais velha, que tem muito mais tarefas do que a filha mais nova, né? O que significa que a mais nova brinca muito mais.
Então, a minha filha mais nova é uma distração em potencial para minha filha mais velha, que também gostaria de estar brincando mais. Eu preciso separar elas no momento em que uma pode brincar e a outra precisa continuar fazendo as tarefas, porque senão é distração. Se tem algum computador, se tem alguma televisão ou a música tocando, vai ser uma distração. Então, eu tenho que reduzir ao máximo o número de distrações para garantir o foco da criança no que ela precisa fazer. Além disso, é bastante importante que nós, como pais e mães, que estamos sendo a ponte desse aprendizado, que a gente valorize o que as crianças estão produzindo em casa. Então, nessa foto aí, foi bem no começo do nosso isolamento, e as paredes de vidro, as portas de vidro que vocês veem aí, hoje elas estão cobertas de trabalho das crianças, porque a gente expõe o trabalho que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo, a produção do conhecimento, né? Como uma forma de valorizar o que elas estão fazendo e valorizar o que elas estão aprendendo, né? Então, tudo isso faz parte de um percurso. Quando a gente entra na sala de aula das nossas crianças, dos nossos filhos, a gente vê o trabalhinho delas exposto. Isso não é por acaso, isso tem um objetivo. Primeiro, para que a gente valorize. E segundo, para que a criança revisite aquele trabalho, reflita sobre aquilo, né? E consiga se remeter àquilo que ela já produziu, caso ela precise desse conhecimento posteriormente. E outra prática que a gente tem aqui na escola e que eu recomendo fortemente que vocês também tenham em casa, é a questão da organização. Normalmente, depois de um dia de aula na escola, ou depois de uma tarefa que a gente cumpre, a gente traz o horário, o momento do clean-up. É o momento de organizar o lugarzinho. Cada um organiza o seu material. E isso também é importante que as crianças tenham essa responsabilidade em casa. Acredite, por menor que seja o filho de vocês, ele vai saber fazer sozinho. Ou fazendo com ajuda, mas ele sabe fazer, ele sabe organizar, porque ele está acostumado a fazer isso aqui na escola. Então, pode colocar na responsabilidade de fazer a organização do ambiente, você ajuda a guardar, a gente colabora um com o outro, né? É assim que funciona, mas todo mundo está envolvido também nesse ambiente. Não pode ser sempre a mamãe ou sempre o papai depois que vai deixar a sala de estudo organizada. E tem algo que eu chamo além do lugar, né? Então, não basta ter todo esse lugar organizado, todo esse ambiente, tudo estruturado, perfeito, se eu não tenho outras coisas, que é a consistência naquele trabalho que a criança vai fazer. Então, a consistência de ir para esse lugar para estudar, a consistência de sempre acessar os aplicativos e os recursos que a escola está oferecendo para dar continuidade, né, àquela rotina que vocês estabeleceram com as crianças de vocês, e muito especialmente o relacionamento. Vou contar um segredo para vocês, de educadora. Um dos nossos maiores desafios e o que dá mais frio na barriga dos professores e das professoras no começo do ano letivo é quando a gente recebe os nossos alunos novos, porque está todo mundo ainda se conhecendo e a gente sabe com segurança que a aprendizagem ela só vai começar a acontecer de forma fluida quando acontece um vínculo entre as pessoas. Então, até a criança ter formado o vínculo com seus professores, o vínculo com os adultos daquela escola, o vínculo com os colegas daquela escola, a aprendizagem ela ainda não é fluida. E vocês têm essa vantagem, porque o vínculo já existe, o vínculo já está criado desde a barriga, desde o momento em que vocês geraram essas crianças. Então, o amor já está ali. E é importante que vocês reforcem esses vínculos, o vínculo de amor, o vínculo de confiança, o vínculo de encorajamento, né? Tudo isso é nosso papel agora. Aqui na escola, a gente dá os feedbacks positivos, a gente corrige quando precisa. Agora, a gente precisa que vocês façam isso. Mas é importante que façam de uma maneira amorosa, para que aquele momento em que a criança vai fazer a sua tarefa da escola não seja um momento de desgosto, em que a criança não se sente feliz, não sente que está sendo valorizada, não sente que aquilo tem utilidade para ela ou para a família, né? E isso depende de como esse relacionamento com o pai, a mãe, os adultos que estão
supervisionando, né, esse momento e como essa relação vai acontecer. E essa relação, então, ela vai acontecer porque existe uma supervisão. Por maior que seja a sua criança, supervisione o que ela está fazendo. É importante que você veja o que ela está produzindo, o que o professor está pedindo, se a criança tem feito de uma maneira satisfatória, se a criança está tendo dificuldade. Algumas crianças vão atrás do pai e da mãe e perguntam, algumas crianças vão esperar que o pai e a mãe cheguem para poder fazer as atividades junto com ela, né? Então, algumas crianças demandam mais ou menos supervisão, mas não deixe de supervisionar, não deixe de se fazer presente nesse processo, né? Para que a criança tenha essa segurança e tenha o encorajamento dos adultos da casa, né? E também a questão do elogio. Então, é uma obrigação, eu costumo dizer, a escola não é uma escolha da criança. Então, esse não é o momento em que a criança vai escolher se ela vai fazer as tarefas da escola ou não. Ah, eu não quero fazer essas coisas da escola, que chato. Meu amor, deixa eu te contar, meu filho. Tem coisas na vida que a gente escolhe fazer e tem outras que a gente não escolhe. E a escola você não escolhe, você vai fazer, ponto. Isso é regra da casa, não é uma escolha, vai fazer. Agora, eu tenho que valorizar o que a criança está fazendo. Poxa, fiquei feliz que você se esforçou e que você sentou para fazer essas atividades. Fiquei feliz que você produziu. Eu vi o que o seu professor escreveu no seu trabalho. Fiquei orgulhosa de você. Então, trazer elogios. Que desenho lindo, minha filha. Me conta o que você desenhou. Então, trazer elogios, valorizar o que as crianças estão fazendo para elas quererem produzir cada vez mais e se engajar cada vez mais, né? Bem, e aí a gente tem alguns momentos que eu também acho importante a gente organizar em termos de espaço, alguns momentos que são as aulas ou encontros online que as crianças têm, né, com os seus professores. E aí é aquele momento da gente pensar, estou preparado para isso? Então, eu tenho já na minha rotina, no quadro de rotina, quais são os horários que eu preciso garantir que a minha criança esteja diante do iPad, diante do computador, diante do eletrônico que vai vinculá-la à professora naquele momento. E aí eu preciso garantir que alguns tópicos estejam preparados para que isso aconteça de uma maneira bem sucedida, né? Então não adianta simplesmente ligar o computador, largar a criança lá e tudo vai se resolver, porque isso é novo para todo mundo. As crianças estão ainda se familiarizando com isso, embora elas aprendam muito mais rápido do que a gente, né? Mas a gente precisa ensinar a aprender dessa maneira, a se relacionar com as pessoas dessa maneira, né? Então, algumas coisas que precisam, que a gente precisa ter o cuidado de organizar para esses momentos do encontro online, da aula pelo Zoom, enfim, da live com a professora, né? É o estímulo. Então, é importante que a gente crie na criança a vontade de participar. Então, eu vou naquele momento, né, e digo, olha, puxa, agora vai ser o horário de ver Pro Gabi, vamos lá, ela vai contar uma história, vai ser legal, eu tô louca para ver. Porque nem sempre a criança tá afim, né? Ela tá fazendo alguma outra coisa ali e, de repente, tem que parar para ir para um grupinho com o professor, grupinho com a professora. Então, é o momento da gente criar essa alegria desse momento, entusiasmo, vai ser legal, eu quero ver, eu vou ficar com você aqui no começo para a gente ver o que a professora vai trazer. Você traz esse estímulo, você traz essa vontade, você cria essa necessidade de a criança estar ali naquele momento engajada. Se você puder já fazer isso com antecedência, é melhor, não deixa muita antecedência, porque a criança vai ficar entediada até a hora de começar o encontro com o professor. Mas, assim, uns 5 minutos você já começa a fazer esse preparo e também preparar o material do que vai ser preciso, né? Às vezes os professores já mandam com antecedência, olha, para essa aula de hoje, a criança vai precisar ter tesoura, caneta colorida e papel colorido, porque a gente vai fazer uma atividade com esses materiais. Então, quando você prepara o cenário daquele ambiente que a criança já está acostumada, você já disponibiliza esses materiais que sabe que a criança vai precisar. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Se ela não tiver esses materiais na hora que o professor vai fazer a proposta e ela vai parar para procurar esses materiais, ela não vai conseguir acompanhar
o ritmo que vai estar, que o grupinho já vai estar produzindo, né? Então vai ficar perdida, aí não vai estar acompanhando, perde o estímulo, não vai querer da próxima vez. É importante a gente ter cuidado com o material. Para as crianças mais velhas, às vezes elas precisam ir para uma aula amanhã com a atividade que elas fizeram hoje. Então a gente precisa garantir, supervisionar, dar uma olhada se a atividade está feita, se a tarefa está pronta e preparada para o que o professor vai perguntar no dia seguinte, né? E, logicamente, a gente tem a questão da tecnologia, dos devices, né? A gente precisa ter os nossos dispositivos, o aplicativo, tudo pronto no celular, no iPad ou no computador, para que a gente não tenha que reaprender como é que vai fazer, como é que vai instalar, como é que a gente vai conseguir acessar o professor. Poxa, não sei o link. Já deixa separadinho em algum bloco de notas no seu computador os links que a criança tem usado, ou deixa um e-mail separado com todos os links, você sabe que você vai para aquele e-mail e já vai ter os links, ou na mensagem da professora. Cria a sua organização para que você saiba como acessar, né, os portais diferentes pelos quais os professores estão se comunicando com as crianças de vocês. Outro fator importante é a questão do conforto. Então, por mais que a cama seja o lugar mais confortável da casa, ela é o lugar mais confortável da casa para a gente dormir, não para estudar ou para ter um encontro com o professor. Então, naquele momento, é interessante que a criança esteja, né, numa postura bem adequada, apropriada para aquele momento, e que seja um lugar em que ela já esteja habituada. Porque, falando de carteirinha, se eu coloco minha filha sentada numa cadeira que de repente vai começar a girar e ela ainda não teve o contato com aquela cadeira de girar, ao invés de ela prestar atenção no que a professora está trazendo, no que a professora está pedindo, ela vai estar prestando atenção em brincar com a cadeira de girar. Então, até isso a gente precisa já pensar antes e tentar evitar essas outras distrações para que ela esteja confortável e preparada para se engajar na atividade que vai ser trazida, né? E pensar também um pouquinho no entorno. Então, se é um momento que ela vai estar conectada com a professora, com os coleguinhas, com a atividade que está sendo proposta, então não é um momento que vai ficar passando pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo em volta e vai distrair a criança, né? Não é o momento da televisão estar ligada, não é o momento de ter outra criança brincando de bola do lado, porque aí a criança que está aqui precisando participar da aula não vai participar. Então, tudo isso a gente precisa controlar para que a gente consiga melhores resultados durante essa aula, né? Bom, e aí já encaminhando vocês aqui para o final desse momento, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas prometo que já estou encerrando, né? Eu escolhi essa imagem aí, aqui da nossa escola, inclusive no momento aqui da nossa escola, porque vocês podem me perguntar o seguinte: Bianca, aí depois, eu fiz a rotina, tá tudo estabelecido, eu organizei o ambiente, e agora? Como é que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Aí eu digo, repita, você vai repetir aquela rotina que você organizou com a sua criança, você vai repetir a organização daquele ambiente, você vai repetir tudo que tem funcionado e que proporciona um melhor rendimento para a sua criança. E você vai fazer isso todos os dias da semana. No final de semana é livre, mas todos os dias da semana a gente vai repetir, a gente volta à rotina. É bem importante, especialmente com as crianças pequenas da educação infantil, que a rotina ela esteja exposta num lugar que seja da altura da criança, que a criança tenha acesso a essa rotina e que você se remeta à rotina para ajudar a criança a se lembrar e a se autorregular. Olha, lembra que a gente combinou? Esse aqui é o seu horário de atividade livre. Depois da atividade livre vem o quê? A criança vai olhar o desenho e ela vai fazer. Mas você se reporta à rotina, porque a criança vai aprender a se reportar ao quadro de rotina automaticamente, porque ela aprendeu vendo vocês fazendo isso. Tá? Então, lembrem, a gente aprende a fazer junto com as crianças, a gente vai organizando esse quadro de rotina junto com as crianças, e no dia seguinte a gente vai cumprir a rotina, e no dia seguinte a gente vai fazer de novo, e no dia seguinte de novo. Lembrem da flexibilidade do final de semana e lembrem de fazer tudo com leveza, né? Com amor, com muito amor. É como regar uma plantinha.
a gente vai continuar fazendo isso todos os dias. Ainda que um dia a gente acorde mais cansado do que o outro, ainda que um dia a gente esteja num dia mais puxado do que o outro, ainda que em um dia eu não tenha conseguido dar conta de todas as atividades, mas amanhã eu tenha flexibilidade e eu vou fazer, né? Eu também não quero, com essa fala, trazer para as mães de maneira nenhuma, porque eu também sou mãe, eu também sei como é, eu não quero trazer pressão, eu não quero trazer mais responsabilidades, mais dificuldade para vocês. Eu quero justamente trazer ideias que ajudem a facilitar a vida de vocês, né? Então, não sofram, né, pelo que não precisa, não sofra quando não consegue fazer algo e mostre para a criança de vocês que tudo bem não ter conseguido fazer num dia, que tudo bem a gente deixar para o dia seguinte, né? E a gente ter essa flexibilidade, e tudo bem um dia a gente não produzir tão bem quanto o outro, porque somos assim, cada um produz também num tempo diferente, a gente tem dias melhores do que os outros, né? E as crianças aprendem com essas atitudes que a gente tem, com as atitudes também de generosidade conosco e generosidade com as nossas crianças, é bem importante. Agora, se vocês tiverem perguntas, é o momento para vocês escreverem aí perguntas que eu possa ajudá-los, né, a responder. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Fala, minha preocupação maior é o início do ano letivo, como manter a criança interessada com professores e pessoas que não conhecem. Olha, Érica, realmente, né, as crianças vão ficar aí um tempo significativo longe dos professores e dos colegas, então é realmente uma preocupação importante que você tenha, uma preocupação válida e uma preocupação da qual a escola compartilha. Então, a gente tem isso em mente, a gente está pensando como nós vamos fazer essa acolhida das crianças na chegada do próximo ano, né? Então, como eu já falei em oportunidade anterior, as crianças da educação infantil, elas vão ser acolhidas pelas professoras de referência que elas têm, que são as professoras desse ano letivo, né? Para depois a gente fazer, junto com as crianças, junto com a equipe, o processo de transição para o próximo grade level, né? Então, fiquem tranquilos que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho sobre a transição, mas estamos pensando de uma maneira bastante cuidadosa para que seja tranquilo e confortável para todas as crianças, né? E para que elas se sintam seguras aqui na escola, se sintam seguras no ambiente, se sintam seguras com os professores. Podem ter certeza que a gente está pensando nisso com carinho e vamos compartilhar com vocês nossos planos em breve. Mais alguma pergunta? Não tem. Bom, eu já vou deixar aqui, primeiro eu faço o convite para vocês estarem conosco na próxima semana, na próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre oportunidades de aprendizagem através de experiências autênticas na infância. E quem vai falar conosco sobre isso vai ser nossa coordenadora do PYP, do Programa dos Anos Iniciais, Mariane Muni. Então, ela vai falar com a gente sobre esse tópico. E se vocês tiverem tópicos para nos sugerir, podem mandar para o meu e-mail, que está aí na tela, e podem entrar em contato conosco, né? Surgiram mais algumas perguntas aqui. Qual será o calendário? Acho que ela está se referindo ao calendário acadêmico, né? A gente vai divulgar como escola aqui da Pan-Americana, a gente vai divulgar ainda o nosso calendário, mas, em princípio, teremos o nosso início do ano letivo em agosto, né? E aí vamos ver como vão ficar as atividades letivas, mas tudo isso tem sido pensado junto com o time administrativo, o time de liderança, né? E o board, e em breve eu acredito que vocês já vão ter esse calendário divulgado. Lógico que a gente fica aí na dependência, né, de quais são as instruções aí do governo, mas o nosso calendário permanece com a data prevista de início para agosto. Aí tem uma outra pergunta aqui. Oi, Bianca, parabéns pela explanação, obrigada. Tem uma pergunta, não sei se será abordada aqui por outro participante, como lidar com a carga de atividades extras curriculares das crianças, é salutar envolvê-las com atividades extras fora do período das aulas online? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as atividades extracurriculares em todos os momentos da vida das nossas crianças, não apenas agora, na época de isolamento, né?
Agora, na época de isolamento, é importante a gente oferecer atividades que ocupem a cabeça das crianças, que ocupem o corpo, ocupem a mente, né? Para que elas se sintam úteis e ocupadas e fazendo atividades, mas não o tempo inteiro. Eu volto a falar que é muito importante as crianças terem o tempo de ócio. Não precisa vocês oferecerem qual é a atividade ou qual é a brincadeira que vai rolar naquele momento. Deixa a criança criar, deixa ela ter o ócio criativo mesmo, né? É importante a gente não encher o dia da criança com atividades desde o momento que ela acorda até o momento que vai dormir. Mas, como agora elas estão tendo bastante tempo livre em casa, né? A depender da faixa etária, se tiver atividades que sejam prazerosas para as crianças, vamos oferecer. Então, assim, é importante você também consultar a sua criança nesse sentido, né? Você quer fazer aula de funcional que tem para crianças pelo YouTube? Bora, então vamos fazer. Se a criança não se interessa, vamos procurar outras atividades. Tem diversos guias com tarefas e atividades para desenvolver com as crianças, pode fazer uso disso, depende do que a sua criança tem vontade. O que não vai ser produtivo é a criança ficar só diante da tela de um computador, por exemplo, jogando jogos eletrônicos, né? Ou assistindo televisão o dia inteiro. Isso não é produtivo. Então, a gente, acreditem, minha filha tem assistido mais do que o normal, mas não pode ser o tempo todo. Então, assim, a gente precisa ser flexível, sim. Lógico, a gente está no isolamento, não tem muitas opções do que fazer com as crianças, então a televisão pode rolar, claro, mas não o tempo inteiro. Então, por isso, se as alternativas que eu encontro nesse momento é oferecer uma atividade que vai ser yoga para criança, tem diversos aplicativos que falam isso, ou vídeos do YouTube que mostram como fazer, tem aula de zumba para as crianças, tem aula de música para as crianças, de balé, tudo pela internet. Se a sua criança se interessa, está engajada e faça. Legal, porque ela vai estar sendo ocupada, desde que isso não ocupe todo o tempo dela. E que ela não sinta que ela tem obrigações todo o tempo do dia dela. Então, é importante só deixar o tempo livre, preservar esse tempo livre, né? Eu me lembro bastante, eu fiquei bastante perplexa com uma fala de Alessandro Maria Pietri na palestra que ele fez, no webinar que ele fez para a nossa escola, em que ele falou que os prisioneiros do sistema prisional do Brasil, eles têm mais tempo livre diário, né, ao ar livre, do que as nossas crianças, que todo prisioneiro do Brasil, ele tem direito a 2 horas ao ar livre, e as nossas crianças não têm. Então, a gente precisa garantir que as nossas crianças não estão de uma atividade para outra o tempo todo do dia delas, mas que elas também tenham tempo livre, tempo para fazer nada, tempo para inventar, tempo para fazer nada, né? Porque acreditem, a gente não precisa oferecer sempre uma brincadeira e uma ideia, elas mesmas se resolvem e conseguem brincar com qualquer coisa que aparece, né? Aí tem uma outra pergunta, que é com relação às férias. Se vai prolongar as aulas, se vai fazer o programa de férias, né? Então, assim, a gente já também divulgou anteriormente para a educação infantil aqui da Escola Pan-Americana, nós vamos oferecer um programa de férias, sim, né? Então, até o momento, a gente já está planejando fazer isso de maneira virtual, então talvez ele não seja presencial, por questão de segurança e de saúde das crianças, mas o objetivo desse programa é que a gente possa focar em questões acadêmicas para que as crianças não percam o vínculo com a aprendizagem. Não vai ser obrigatório, né? Mas as famílias que tiverem interesse, a gente vai oferecer, sim, esse programa sem custo para as famílias. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a participação de vocês, agradeço por vocês terem tirado esse tempo para estarem conosco, para aprenderem um pouco conosco, e eu aguardo aí sugestões que vocês tenham de temas que vocês queiram ouvir, ou que vocês tenham dúvida, que vocês queiram aprender mais, nós estamos aqui abertos. Lembre que nós somos parceiros, a gente está aqui no mesmo time, com o mesmo objetivo de fazer o gol, que é o sucesso
da vida acadêmica dos filhos de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Conto com a presença de vocês na semana que vem, terça-feira, com Mariane Muni. E desejo uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.